comunidade aqui presente, a imprensa, assessores, servidores dessa Casa de Leis, nosso bom dia. 10ª Sessão Extraordinária de 2014, auditório e plenário Edílio Ferreira da Câmara Municipal de Toledo. Agora 9 horas e 15 minutos do dia 16 de julho de 2014. Solicito a vereadora Sueli Guerra, a primeira secretária da mesa, que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Adriano Remonte. Presente. Beto Escô, Ademar Dorschmidt. Edinaldo Santos. Presente. Eudes Dallagnol. Presente. Expedito Ferreira. Presente. Genivaldo Paes. Presente. Giancarlo Deconto. Presente. Lúcio Demarque. Presente. Luiz Fritzen. Luiz Johan. Presente. Marcos Zanetti. Presente. Neudi Mosconi. Presente. Reinaldo Rocha. Presente. Renato Raiman. Presente. Rogério Massi. Presente. Sueli Guerra presente. Tita Furlan. Wagner Delábio. Presente. Valmor Lodge. Presente. Em pé. Havendo quórum legal e invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa 10ª Sessão Extraordinária de 2014. Ordem do dia. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do requerimento de convocação da Câmara Municipal para a sessão extraordinária, subscrito pela maioria dos vereadores. Toledo, 14 de julho de 2014, a sua excelência o senhor Adriano Remonte, presidente da Câmara Municipal de Toledo, Toledo, Paraná. Senhor presidente da Câmara Municipal, os vereadores que adiante subscrevem, amparados no inciso 2 do artigo 119 do Regimento Interno, solicitam a convocação da Câmara Municipal para a sessão extraordinária a ser realizada no dia 16 de julho, quarta-feira, com início às 9 horas, para deliberar em segundo turno sobre os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 110 de 2014 do Poder Executivo, projeto de lei número 115 de 2014 do Poder Executivo, projeto de lei número 118 de 2014 do Poder Executivo, projeto de lei 123 de 2014 do Poder Executivo, projeto de lei número 124 de 2014 do Poder Executivo e o projeto 126 de 2014, também do Poder Executivo. Assinaram a convocação os vereadores Adriano Remonte, Edinaldo Santos, Expedito Ferreira, Genivaldo Paes, Giancarlo Deconto, Lúcio Demarque, Marcos Zanetti, Luiz Johan, Reinaldo Rocha, Renato Raiman, Rogério Massi, essa vereadora Sueli Guerra, Tita Furlan, Wagner Delábio e Valmor Lodge. O vereador Tita assinou a convocação. Marlene, tem como dar um pulinho no gabinete, ver se o vereador Tita já não está? Liga para ele, Marcos. Comunico aos senhores vereadores que, aprovados em primeiro turno na sessão extraordinária de segunda-feira, ordinária, na sessão ordinária de segunda-feira, muito obrigado, vereador Genivaldo e vereador Johan, de segunda-feira, dia 14, os projetos de leis número 110, 115, 118, 123, 124 e 126 de 2014 serão votados em turno final, na ordem do dia dessa sessão, para ser aprovados serem remetidos em autógrafo à sanção do chefe do Executivo Municipal. Bom, a gente está tudo aqui, né? 15 minutos. Não recebi ligação alguma pedindo para... Matérias em segundo turno. Projeto de lei número 110 de 2014. Pela ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador. Em conversação com os demais vereadores, com o jurídico, eu gostaria de solicitar o adiamento desse projeto, haja visto que não há entendimento em um parágrafo e o próprio Jaldir se prontificou em vir aqui fazer um esclarecimento ou até mesmo alteração dele, para que haja consenso entre os vereadores. Eu primeiro vou então solicitar à secretária que anuncie a emenda, só para nós registrar o projeto 110. Projeto de lei número 110 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que acrescenta disposições na lei número 1931, de 26 de maio de 2006, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Toledo. Não está em regime de urgência. Estou consultando. Não está em regime de urgência. Eu acato, então, a solicitação do vereador Wagner Delabio e coloco em discussão o adiamento dessa matéria. E eu tenho certeza que está prévio escritamente, o vereador Wagner Delabio fará uso de 3 minutos, 2 minutos, 2 minutos para fazer o pedido. Senhor presidente, senhora secretária, demais membros da mesa, nobres pares dessa casa, imprensa presente, bom dia. Haja vista a condição de que esse projeto de lei não está em caráter de urgência e que ontem apareceu aí uma certa dúvida em relação ao parágrafo 3º, que tem o seu texto da seguinte forma: certidão de quitação de TBI, no caso de parcelamento, conforme disposto no parágrafo 1º, é o único documento válido para a lavratura de escrituras. Não é esse aqui, é o outro. Exato, esse mesmo, lavratura de escritura pública nos tabelionatos de nota ou para registro ou averbação do título de transmissão no cartório de registro de imóveis. Houve aí uma questão de interpretação, né? É aquela situação de que dá margem à dupla interpretação. A intenção do governo com esse projeto, ele é exatamente de proporcionar o parcelamento do TBI e colocar aí, no caso, a certidão como um documento, a certidão de quitação no término do parcelamento como o documento necessário para se fazer aí o registro de imóveis, fazer a documentação necessária para que a pessoa seja realmente proprietária. Mas como não existe consenso e existe uma certa dúvida em relação a isso, nós estivemos em contato ontem com o Jaldir, inclusive eu, o vereador Fritz, estivemos lá conversando com ele. Aparentemente parece que havia já feito o consenso, mas a gente encontra aí de repente algumas dúvidas que precisam ser sanadas. E eu entrei em contato agora com o Jaldir e ele se prontificou, né, de pronto, de vir aqui a conversar ou até mesmo fazer a adequação necessária para que fique bem claro a intenção do Poder Executivo com essa lei. Então a gente pede aí o adiamento por 2 sessões para que a gente possa votar com tranquilidade esse projeto, que é um projeto que com certeza vai ser de grande valia aí para a população, para aqueles que ainda não têm um imóvel no seu nome. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão? Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Só para informação, é adiamento de discussão, né? Que diz o artigo 201, a permissão de fazer o adiamento de discussão, mas diz o 212 que no seu inciso, o adiamento de votação a qualquer proposição, né, tem que ser apresentado o requerimento e coloca no seu inciso 3º matérias, proibindo a matéria em votação em sessão extraordinária. Então o requerimento é feito de adiamento de discussão. Seria isso, senhor presidente? Não, senhor presidente, diz o artigo 212, não será permitido adiamento de votação nos seguintes casos. Por isso que eu estou perguntando a diferença. Adiamento de votação é uma questão, adiamento de discussão é outro artigo, que é o 201. O artigo 212, que é adiamento de votação, não será permitido adiamento de votação nos seguintes casos: matéria em votação em sessão extraordinária. Pedindo adiamento de discussão, você também não está votando. Então um puxa o outro.
Adiamento de discussão não é permitido, senhor presidente, conforme o artigo 212. Daí. Senhor presidente, se me expressei mal, se falei adiamento de votação, eu falei discussão, né? Pela ordem, senhor presidente. É exatamente isso que eu me refiro. Essa matéria ela está em regime extraordinário. Se ela estivesse em regime ordinário, você poderia solicitar até o adiamento da discussão e propriamente, se você quisesse, adiamento de votação. Mas em regime extraordinário, como é que você vai pedir para adiar uma discussão se o seu projeto está em pauta para ser votado? Senhor presidente, o 212 só é pedindo o inciso 3º. Não será permitido adiamento de votação nos seguintes casos: matéria em regime de urgência é o primeiro item, o segundo, matéria em votação em sessão extraordinária, e terceiro é o veto. O 201, tirando a discussão, ele puxa a não votação, um puxa o outro, o 201 puxa o 212. O jurídico está vindo aqui, vamos aguardar um pouquinho. Eu só quero registrar isso. Não houve pedido de urgência, nada. Foi nós que colocamos ele para votar por questão de pauta. Muito bom, senhores vereadores. Tem que ser alterado, tá dando choque. Senhores vereadores, senhores vereadores, Por ordem, senhor. senhores vereadores, nós, entendimento com o jurídico, respeitando o líder do PMDB, vereador Wagner, Vossa Excelência fez um pedido e a gente viu que há um conflito no regimento interno sobre o entendimento dessa matéria com 201, com 212, e é preciso se resolver isso nessa revisão que está vindo pela frente aí agora. Então, eu quero consultar o vereador Wagner de lá no sentido seguinte: Vossa Excelência acompanhou o vereador Luiz Fitz, que levantou essa dúvida na prefeitura. Foi resolvido o problema? Sim, ontem nós conversamos com o Jaldir, e aí ficou bem claro de que a intenção aqui é de que se possa parcelar e de que depois essa certidão que é emitida no final do pagamento, ela simplesmente substitua a guia de recolhimento do ITBI, que é necessária hoje para fazer aí, no caso, a lavratura. Mas o cartório de registro de imóveis aceita essa maneira? Sim, já é de praxe isso. A prefeitura dá a quitação para a pessoa fazer o registro? Antes de pagar as parcelas? Não. Ela vai receber a certidão de quitação no final. E terminando, veja bem. Não, porque já estamos entrando no debate, mas se existe o consentimento do senhor presidente. Não entender essa matéria. Exato. Eu acho que. Vamos abrir. Possibilita o parcelamento do ITBI. Sim. Só se podia pagar o ITBI em uma única pagamento vez. único. Pagamento único. Tá. E a pessoa só ia fazer essa lavratura depois de terminar de pagar. Pagamento único, era Exato. o único pagamento. Agora abriu para 10 pagamentos. E aí, terminando, a pessoa recebe a certidão, vai lá e faz o. Então só vai fazer o registro após o pagamento. Após o pagamento. Não. Aí tudo bem. Desde que o acerto vereador, é um facilitador para que a pessoa possa fazer o recolhimento do ITBI. Aí fica claro. Se a pessoa aceita fazer a escritura ou o registro de imóveis após a liquidação, tudo bem. Senhor vereador... Só deixa o vereador Rogério também fazer uma falinha rápida. Senhores vereadores, conversando aqui, a gente até é relator dessa matéria, o que a Simone coloca aqui, e aí tem que ver o comprometimento, mas se não está no projeto, isso é um pouco perigoso, porque é o seguinte, vereador Lodge,
na lavratura da escritura. Lá É uma coisa. é uma coisa. O registro é outro. Aqui na prefeitura, por exemplo, é outro. O que precisa é entender que, pelo que consta, não conseguiu se explicar. O cidadão vai lá fazer no cartório de registro de imóveis a sua lavratura da escritura. Lavrou-se. Depois ele pode parcelar, como até já algumas vezes acontece. E a redação não está se entendendo assim. A intenção é uma, mas a escrita está sendo outra. Então, se nós conseguíssemos isso que o Wagner está pedindo, por 2 sessões para nós acertarmos essa redação, porque a princípio compreende-se que primeiro terá que se fazer para depois lavrar a escritura. E você pode lavrar o negócio, fazer a escritura e vir recolher o ITBI depois. Mas, Wagner, se a pessoa precisa de fazer algum financiamento, alguma coisa, tem que ter o registro de imóveis. Aí vai ter que aguardar todos os pagamentos para depois fazer o registro. Gente, seguinte, vamos resolver isso aqui. Não houve a discussão da matéria, está de pé o requerimento do vereador Wagner Delabio. A única coisa que, pelo entendimento ali, não sabia se era por escrito ou não, ele acabou fazendo verbalmente, mas já está sendo feito, redigido o documento escrito, vai ser apresentado até o final dessa votação. Já vai ser apresentado e houve entendimento entre os vereadores que estavam questionando, mais o jurídico, e vamos resolver esse problema agora. Continua a discussão, o pedido de adiamento. Ou pela ordem, senhor presidente, ou se, no entendimento do jurídico, fosse possível, nós poderíamos fazer uma emenda de plenário e acertar esse pequeno detalhe, não pode? Não, Está vindo? Está vindo, beleza? Tudo certo? Ninguém quer mais discutir? Senhores vereadores, seus lugares. Não, o requerimento está pronto aqui, ó. O requerimento está pronto. Você sabe que se trata o requerimento, adiamento da discussão. Está pronto aqui, o vereador já vai entregar assinado. Vereadores, em votação, requerimento de adiamento por 2 sessões do projeto de lei 110. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado, então está adiada a discussão e votação do projeto de lei número 110/2014. Retornando na segunda sessão ordinária de agosto de 2014. Ou se tiver extraordinária antes, só deixar registrado isso. Está aqui o documento, então, para que comprovem. 2 sessões. Para que comprovem esse pedido. Projeto de lei número 115/2014. Solicita ao primeiro secretário que anuncie emenda. Projeto de lei número 115 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Toledo a repassar, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, recursos financeiros a entidades assistenciais. Não há vereador inscrito para debater a matéria. Em segunda votação global, os vereadores que aprovam permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Só quero registrar que todos os vereadores que assinaram o pedido extraordinário se encontram no plenário votando os outros projetos. Projeto de lei 118/2014. Solicito ao primeiro secretário que anuncie a emenda. Projeto de lei número 118 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Toledo a aderir a processo licitatório realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação, FNDE-MEC, visando a aquisição de ônibus escolar. Não há vereador inscrito para debater a matéria. Em segunda votação global, os vereadores que aprovam permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 118 de 2014. Projeto de lei número 123 de 2014. Solicito ao primeiro secretário que anuncie a emenda. Projeto de lei número 123 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementar e especial no Orçamento Programa do município de Toledo para exercício de 2014 e altera dispositivos da Lei R número 79 de 2014.
Não há vereador inscrito para debater a matéria. Em segunda votação global. Vereadores que aprovam permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 124/2014. Solicito a presidente secretária que anuncie emenda. Projeto de lei número 124 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a executar serviços e a fornecer bens à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTF-PR, Campus Toledo. Senhores vereadores, não há vereador inscrito. Em segunda votação global. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Esse projeto número 124/2014. Projeto de lei número 126/2014. Vereadores, solicito a mesa secretária que anuncie emenda. Projeto de lei número 126 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento programa do município de Toledo para o exercício de 2014. Não há vereador inscrito para debater a matéria. Em segunda votação global, os vereadores que aprovam permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 126. Esse projeto se trata da devolução do recurso da Câmara. Então, acho que o segundo momento, o prefeito prometeu para nós uma ampla divulgação dessa matéria da Câmara e também no dia, não agora quando vai sancionar a lei, mas quando vier, já foi feito o pedido, já encaminhado lá a documentação, só esperando o resultado da votação para comprar o ônibus. Quando vier isso, a Câmara certamente terá sua divulgação feita pelo trabalho que fez. Certifica o plenário que os projetos de leis números 115, 118, 123, 124 e 126 de 2014, com deliberação favorável em turno final nessa sessão, serão encaminhados em forma de autógrafo ao chefe do Poder Executivo do município para competência e sanção legal. E o projeto de lei número 110 teve apresentado um requerimento de adiamento por 2 sessões, então fica para a segunda sessão ordinária do mês de agosto a ser votado. Cumprida a finalidade da sessão extraordinária, declaro encerrados os trabalhos às 9 horas e 40 minutos. Muito obrigado a todos. A Câmara não deve realizar período de alguma sessão extraordinária nesse período de recesso, muito provavelmente não vai acontecer isso, mas se tiver, todos os vereadores serão avisados. Então, um bom trabalho a todos, que aos candidatos, a deputados aqui que representam o nosso legislativo, também muita força aí nessa campanha. Lembrando, sim, eu vou novamente falar, senhores vereadores, nós temos para o segundo semestre agora eleição, tem plano diretor, tem título cidadão honorário, as leis da consolidação da lei orgânica. Então, tem muito trabalho para esse segundo semestre, e eu peço principalmente aos presidentes de comissões, muito trabalho. E aqui eu vou falar o seguinte: seus vereadores são presidentes das comissões e são candidatos nessa eleição. Nós precisamos que o Legislativo segue em velocidade de cruzeiro. Então, se vocês sentir que pode atrapalhar o processo, alguma coisa por causa da agenda de vocês, nós temos que resolver isso. Não, isso não. Mas a presidência da comissão para que o trabalho flua, porque os vereadores que aqui estão possam trabalhar e dar andamento nisso, tá bom? Um abraço a todos. Senhor presidente, só reiterando que a reunião marcada para o dia de amanhã da Comissão de Direitos Humanos fica cancelada. Tá, tranquilo. E o vereador Rogério Márcio tem um recado para dar sobre um evento que acontece hoje aqui na Câmara. Audiência pública não é hoje? O cidadão que foi ontem? Ei. Eu não participei, perdão. Eu acho que foi isso, presidente. O povo achava que era hoje, foi ontem. Eu achei que era hoje. E os vereadores que vão ser candidatos a vereador, a deputado, não poderão concorrer aí à presidência da casa para 2015. Tem que abrir mão, porque eles vão ficar aqui para ter 2 eleições no ano, esse povo. Sou candidato à presidência da casa.